glaucoma é a principal causa de cegueira permanente no mundo. No Brasil, 70% das pessoas que sofrem com a doença não sabem do diagnóstico. Entre 2019 e 2023, quase 85 mil brasileiros passaram pela cirurgia, que é o tratamento indicado em casos mais graves da doença. Só no ano passado foram realizadas mais de 20 mil cirurgias, o que equivale a quase 55 cirurgias por dia. Este é um dos destaques do SB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também: economia e intenção de compra dos brasileiros cresce em junho. Segundo especialistas, este é o reflexo do aumento de contratações com carteira assinada no país. E ainda, você vai ver como adaptações em casa podem evitar acidentes com idosos. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 7734248766, ou então poste um comentário em sua rede social utilizando a hashtag UN2 que aparece aqui embaixo no seu vídeo. Hoje é quarta-feira, 3 de julho. O seu SB Notícias segunda edição está começando. 18 horas 33 minutos. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao SB Notícias, segunda edição, que começa agora com as principais informações do sudoeste do estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia aqui na tela do seu canal 4.1. E nós abrimos a edição de hoje falando de economia, gente. A intenção de consumo das famílias brasileiras cresceu. A alta foi de 0,5% no mês de junho. Segundo especialistas, esse é o reflexo do crescimento das contratações, no mercado de trabalho. Confira mais detalhes na reportagem. O aumento de 0,5% na intenção de consumo das famílias brasileiras é comparado com o mês de maio. Quando considerado o resultado do mês de junho de 2023, o crescimento é ainda maior e chega a 5,1%. Mas o que isso significa? Nossa equipe conversou com um economista para entender. Isso significa que a economia brasileira está se recuperando, né, daquela crise que nós vivemos até a 2021, 2022, com a pandemia, né? Esses dados revelam que a gente está aos poucos saindo daquela crise e recuperando um pouco da confiança das empresas e dos trabalhadores brasileiros. Esse crescimento na intenção de consumo foi puxado principalmente por indicadores como nível de consumo atual, renda e perspectiva profissional. Nós chegamos uma taxa de desemprego na economia brasileira no final de 22, algo em torno de 14,5%. Esse dado hoje é menos de 8%. Né? Então, nós melhoramos bastante a geração de emprego na economia brasileira. Né? Vários fatores. A questão do aumento do salário mínimo a partir da inflação do ano anterior, isso aumenta a renda do trabalhador. Com esse aumento de renda, o trabalhador pode comprar no comércio. Se o trabalhador compra no comércio, o comércio vende, esse comércio faz o pedido na indústria, ou seja, gera uma cadeia de consumo que ela é amplamente positiva para a economia nacional. Sob esse ponto de vista, nós estamos recuperando a questão do emprego na economia brasileira nesses últimos 2 anos, 23 e 24, mas ainda não estamos recuperando o nível de renda pré-crise, né? A renda do trabalhador brasileiro, ela tem aumentado, mas não tem aumentado no ritmo que a gente acha que seria necessário. No comércio de Vitória da Conquista, o consumo das famílias no mês de junho contribuiu para um aumento de mais de 10% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado foi impulsionado pelos festejos juninos e pelo Dia dos Namorados. O que também favoreceu esse resultado foi a entrada de aproximadamente 500 pessoas em vagas de emprego temporárias.
A Conquista é uma cidade diferenciada, né? Então os comerciantes já estão se preparando desde janeiro, né, com as suas compras de inverno para atender bem a população, não só de Vitória da Conquista, como de toda a região sudoeste, né? Então nosso crescimento esse ano foi acima dos 10%, porque esse ano teve alguns diferenciais, né? Além do Dia dos Namorados, além da questão de muitas festas em várias cidades, né? Esses festejos juninos fazem com que as pessoas elas querem se vestir melhor, querem um sapato novo, uma roupa nova, uma maquiagem nova, né? Então isso faz com que as vendas cresçam. Também o setor dos supermercados também tem uma influência muito positiva. E é um período também que movimenta as contratações, né, temporárias e que acabam gerando oportunidades de efetivação, né? Isso acaba gerando renda e economia aqui também para o comércio. Exatamente. Então o que acontece? Para atender esse fluxo maior de gente, nós precisamos contratar mais pessoas. Então a gente acrescenta em torno de 20% a 30% de funcionários temporários. E desses temporários, aquelas pessoas que se destacam acabam se tornando efetivos, né? Então isso faz com que Conquista realmente tenha uma expressão muito boa. Maria veio de Maringá com a família para Vitória da Conquista com a intenção de curtir as festas juninas. Na companhia da sobrinha Juliana, ela aproveitou para fazer umas comprinhas. A gente adorou e fizemos as compras aqui mesmo. E é 2 dias de viagem para chegar aqui. A gente aproveitou algumas promoções, né? Tem que andar bastante no comércio para poder conseguir achar as promoções, né? O precinho que cabe no bolso da gente. A técnica de enfermagem do Ciária Maria conta que no mês de junho deste ano fez mais compras que no ano passado. Em relação a junho do ano passado, você acha que esse ano você comprou mais ou menos? O ano passado eu comprei menos. Foi muito não. Esse ano foi um pouquinho a mais. Porque para curtir a festa de outra cidade lá. Você está escolhendo aí? Uma bota, uma rasteirinha, para a gente poder usar a rasteira no dia a dia, né? E a bota no frio, porque lá tá fazendo muito frio mesmo. Segundo a Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, mesmo com resultado positivo, as famílias precisam ter cuidado com o consumo e ficarem atentas ao equilíbrio do crédito, levando em conta questões como a manutenção da inadimplência no país e incertezas no mercado de trabalho. Cautela nunca faz mal, né? É preciso lembrar que a gente vive ainda em 2024 com um endividamento de 73% das famílias brasileiras hoje encontram-se endividadas, né? Esse número tem caído, né? Mas a gente precisa ter cautela em relação a isso. O comércio está vendendo bem nessas festas aí do mês de junho e julho, mas é preciso ter calma, preciso ter cautela na hora de comprar, evitar cartão de crédito, evitar parcelamentos do cartão de crédito, porque vem muitos juros embutidos, para que a pessoa não entre novamente numa espiral de endividamento que é péssimo tanto para a pessoa como para a nossa economia. É importante economizar mesmo, viu? E nós seguimos falando de economia, gente. A conta de luz dos brasileiros deve ficar mais cara neste mês de julho. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, acionou a bandeira tarifária amarela, que representa um aumento no custo de geração de energia do país. A bandeira tarifária para o mês de julho será amarela devido a condições menos favoráveis para a geração de energia no Brasil. Este ano, a alteração ocorre devido à previsão de chuvas abaixo da média até o final do ano, que devem apresentar uma redução de cerca de 50%, e ao inverno, com temperaturas superiores à média histórica. Ambos os fatores fazem com que as termoelétricas, mais caras que as hidrelétricas, entrem em operação. O acionamento da bandeira amarela também visa refletir esses custos e incentivar a economia de energia. Com essa mudança, as tarifas dos consumidores sofrerão um aumento de R$ 1,88 a cada 100 kW consumidos. Por exemplo, uma conta de R$ 100 passaria para R$ 102,60 com a bandeira amarela. Criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, no ano de 2015, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o uso consciente do recurso. O cálculo para o acionamento das bandeiras tarifárias leva em conta principalmente 2 fatores: o risco hidrológico e o preço da energia. As bandeiras tarifárias funcionam da seguinte maneira: as cores verde, amarela ou vermelha, nos patamares 1 e 2,
indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração, sendo a bandeira vermelha a que tem um custo maior e a verde o menor. No comunicado, a orientação da agência é que neste período a população utilize a energia de forma consciente e evite desperdícios que prejudiquem o meio ambiente e afetam a sustentabilidade do setor elétrico como um todo. As informações são da Agência Brasil. Vamos fazer um intervalo, gente. No próximo bloco vocês vão ver que o Sistema Único de Saúde, o SUS, registrou mais de 106 mil atendimentos hospitalares envolvendo idosos. Um dos motivos aí são as quedas. E ainda, apesar do tempo para a Vitória da Conquista nos próximos dias, o intervalo é bem rapidinho, eu te faço o convite, participe do nosso telejornal, mande sua mensagem. 77-3424-8766, é só pegar o celular, escanear o QR Code que está aí na tela, que você pode falar aqui comigo no nosso telejornal. Estou aguardando sua participação, tá bom? Acerte seu relógio, 18h42 agora. A gente volta já. Tem mãe que trabalha em casa. Tem mãe que trabalha na empresa. Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora. E tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. 18h43, estamos de volta com o SB Notícias, segunda edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e obrigado por sua companhia. A queda é tão comum entre os idosos, gente, que se estima que uma em cada três pessoas com mais de 65 anos caiam pelo menos uma vez durante a terceira idade. Os tropeços podem ser sinais de fraqueza e perda muscular, efeitos colaterais de remédios, doenças ortopédicas e até problemas de visão e audição. Em 2023, o Sistema Único de Saúde, o SUS, registrou 106 mil atendimentos hospitalares envolvendo idosos. E fazer pequenas adaptações em casas, como observar a altura da cama e a iluminação do quarto e se movimentar, sempre são algumas das formas de prevenir os acidentes. Confira mais detalhes na reportagem da TV Brasil. Dona Malu teve uma fratura no quadril aos 86 anos quando tropeçou em casa. No hospital, sofreu 2 AVCs e há mais de um ano trata algumas consequências desse episódio, como a dificuldade para andar e falar. A filha foi atrás de vários profissionais para ajudar na reabilitação, como cuidador, fisioterapeuta e fonoaudiólogo. Com 86, que foi o ano que ela caiu, ela era super independente. Não precisava de cuidadora, tudo era feito por ela. Ela tinha uma personal, ela fazia personal 3 vezes por semana em casa, né, na academia do prédio. Então, assim, vida independente, saía ao shopping, passear, viajar. Aí, com a queda, ficou um pouco limitada, né? A queda é tão comum entre os idosos que estima-se que 1 em cada 3 pessoas com mais de 65 anos caiam pelo menos uma vez durante a terceira idade. Apesar de frequentes, os tropeços podem ser sinais de fraqueza e perda muscular, efeitos colaterais de remédios, doenças ortopédicas e problemas de visão e audição. De uma queda pode desencadear uma cascata de eventos prejudiciais à sua saúde, como fraturas, perda de mobilidade, incapacidade de sair da cama e as doenças consequentes a isso, como uma pneumonia, feridas na pele. Então, combater isso é o dia a dia da geriatria. Fazer pequenas adaptações em casa, como observar a altura da cama e a iluminação do quarto, e se movimentar sempre, são algumas das formas de prevenir os acidentes. Primeiro de tudo é a atividade física. A pessoa ativa, ela cai menos. A pessoa que treina movimentos básicos do dia a dia, como sentar ou levantar, como caminhar em uma linha reta, para garantir o equilíbrio, ela vai ter uma reserva física, uma capacidade física maior. Portanto, essa pessoa vai cair com menos frequência.
É isso, é sempre importante ficar atento aí às dicas, né? Chegou a hora de conferir como ficam tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região nos próximos dias. Hoje à noite, em Vitória da Conquista, o tempo deve ficar aberto e com pouca possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar entre 14 e 16 graus. Amanhã a expectativa é de tempo parcialmente ensolarado. As temperaturas ficam entre 15 e 22 graus. Na sexta-feira, o dia é de sol moderado e pode ocorrer chuva fraca em pontos isolados. As temperaturas variam entre a mínima de 16 graus e a máxima de 22. Agora você confere como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Amanhã, em Jequié, o tempo estará parcialmente nublado e há possibilidade de chuva na Cidade Sol. As temperaturas ficam entre 17 e 26 graus. Em Itapetinga, as temperaturas estarão mais altas, variando entre 18 e 28 graus. O tempo estará parcialmente ensolarado. Em Brumado, o tempo estará aberto e o sol predomina na cidade. As temperaturas variam entre a máxima de 27 e a mínima de 17 graus. Vamos fazer mais um intervalo. No próximo bloco nós vamos falar de saúde. Vocês vão ver que cerca de 70% das pessoas com glaucoma no Brasil não sabem que sofrem com a doença. A gente vai trazer todos os detalhes para você e também falar um pouco sobre o tratamento, né? O intervalo é bem rapidinho, não sai daí não, eu volto daqui a pouco. Até já, acerte seu relógio, 18h47 agora. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca tá sozinho. O SUS tá junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. O Joaquim tá perturbando o Lucas de novo. Corre lá, filma isso. Que sinistro, Rafa. Até você? É o quê, véi? Ele não tá fazendo nada demais. Você acha mesmo que compartilhar essas coisas não é apoiar o bullying? Vai cair nessa bizarrice de bom moço, Rafa. Logo você, um cara cheio de atitude. Aí sim, o cara é brother. Peraí, Joaquim, deixa o Lucas em paz. Quando não existe plateia, não existe bullying. Seja brother. Uma campanha do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Às 18h49, estamos de volta com o ESB Notícias, segunda edição. Por meio do edital número 168/2024, a UESB convoca os candidatos aprovados no processo seletivo de acesso e inclusão para realizarem a matrícula definitiva para o período letivo 2024.2. Este procedimento, gente, deve ser realizado na Secretaria de Cursos dos 3 campi de hoje até o dia 9 de julho, conforme os horários escalonados nos anexos 1, 2 e 3 do documento. Toda a documentação necessária para a matrícula está disponível no edital, que pode ser acessado no site oficial da universidade pelo endereço www.uesb.br, que aparece aí embaixo no seu vídeo. Para os candidatos com deficiência, a avaliação técnica presencial pela assessoria médica para emissão de laudo específico ocorrerá no mesmo período da matrícula. A avaliação pela Comissão Multidisciplinar de Validação da Autodeclaração de Pessoas com Deficiência será realizada de 10 a 12 de julho. A lista de aprovados pode ser consultada também no site da UESB. Em caso de dúvidas sobre a convocação, entre em contato com a Secretaria de Cursos dos campi de Itapetinga, Jequié ou Vitória da Conquista. As informações são da Assessoria de Comunicação aqui da UESB. E agora nós vamos falar de saúde, gente. O glaucoma é um mal silencioso que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Aqui no Brasil, ela afeta mais de 2 milhões de pessoas com mais de 40 anos. O dado mais preocupante, gente, é que 70% dessas pessoas não sabem que sofrem com a doença. Confira mais detalhes na reportagem de Thaís Patês.
Tendo a visão periférica. O glaucoma é uma doença que afeta diretamente o nervo óptico dos olhos e é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Bom, o glaucoma é uma neuropatia óptica, é uma doença do nervo óptico, certo? Que ela é silenciosa e que ela vai causando uma perda progressiva, né, da visão. Né? É uma doença crônica, né, como eu disse, silenciosa, e que afeta em torno de 2 a 4% da população mundial. Né? É uma doença que é a maior causa de cegueira não reversível que a gente tem, né? E acomete nessa porcentagem, né, nessa incidência, a população acima de 40 anos. Né? Então, os principais pacientes que existe um risco maior para o glaucoma são depois dos 40 anos. Ela é uma doença que pode acometer todas as faixas etárias, né, mas essencialmente é uma forma mais frequente do glaucoma, que é o glaucoma primário de ângulo aberto, ele acontece mais nessa população após os 40 anos. Cerca de 3% da população brasileira tem glaucoma. E uma das principais causas é o fator genético. O glaucoma é uma doença que a causa dela realmente é funcional. São alterações na estrutura ocular que fazem com que o nervo óptico seja comprometido e que o sistema de drenagem, né, de produção e absorção do líquido do humor aquoso, aquele líquidozinho que a gente tem dentro do olho, fique prejudicado, aumentando a pressão do olho e isso aumentando a chance de dano no nervo óptico. Também é importante ficar atento a fatores genéticos, não é isso? Exatamente. A história familiar, né, que são os fatores onde a gente não pode modificar, é super importante. Né? Então, se você tem um parente com glaucoma, um irmão, um tio, um pai, isso daí deve acender o sinal de alerta para que você fique mais atento e faça o rastreamento da doença. Entre 2019 e 2023, quase 85 mil brasileiros passaram pela cirurgia, que é o tratamento indicado em casos mais graves da doença. Só no ano passado foram realizadas mais de 20 mil cirurgias, o que equivale a quase 55 cirurgias por dia. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, boa parte dos pacientes diagnosticados com a doença não precisa de cirurgia e consegue estabilizar o quadro apenas com o uso de colírios, como é o caso da dona Neuza, de 67 anos, que foi diagnosticada com glaucoma há mais de 10 anos. Dona Neuza, como que é a visão da senhora agora? Essa visão aí que a senhora foi diagnosticada com glaucoma? Ela não está muito legal, não está muito ruim, também não está muito boa. Porque ela às vezes embaça, fica ruim, e como eu não sabia que era preciso mais usar o colírio, que não tinha pegado mais, nem comprado, não tinha mandado, aí minha visão não é muito boa, não é muito legal. Embaçada. É, embaçada. E como que a senhora descobriu que tinha glaucoma? Fazendo os exames, que disse que tinha catarata para operar. Quando eu comecei a fazer os exames, eles descobriram que não podia operar, que tinha glaucoma. Aí eu fiz pelo SUS. Aí eu fiz um exame particular, o médico foi ter o Dr. Fernando, ele falou que podia sim operar. E como ele me operou, aí desse tempo para cá que operou, eu não usei mais o colírio. Agora que eles me pediram para usar, o médico passou para mim e agora estou cadastrando para me pegar. O tratamento do glaucoma, ele consiste basicamente com o uso de colírios. Né? Então, a aplicação, a instilação de colírios, né? 1, 2, né? Dependendo dos casos, diariamente, né? E por um tempo prolongado. É uma doença crônica, então o tratamento vai ser feito durante todo o resto da vida, né? Normalmente. Apesar de ser uma doença crônica que a gente vai ter que tratar, e vai ter que ser um uso prolongado da medicação, o impacto na qualidade de vida do paciente não é tão grande. Ele vai gastar 20, 30 segundos do dia para fazer a instilação do colírio e ter a certeza que ele vai ter a conservação da visão dele, né? A manutenção de uma visão com uma qualidade adequada. Josimar está com suspeita do problema, por conta de alguns incômodos que vem sentindo nos últimos dias. E para se prevenir das complicações, marcou exames oftalmológicos. Foi alguns desconfortos, né, que eu tive. Começou com uma leve alergia e aí vim fazer uma investigação e acabou que descobri uma lesão. E aí está se investigando. E aí os cuidados agora tem que ser redobrados, né?
A realização de exames anuais é a principal recomendação dos especialistas para auxiliar no diagnóstico precoce e tratamento eficaz. Toda doença, quando diagnosticada precocemente, isso facilita o tratamento, né, e melhora muito o prognóstico da doença. Então, o glaucoma nos pacientes acima de 40 anos, né, é recomendado sempre a avaliação anual, né? Esses pacientes, qualquer paciente tem que fazer sua avaliação anual. Acima dos 40 anos, a gente tem que ficar mais atento, e se existe alguma história familiar, também ficar mais atento. É importante lembrar que o glaucoma é uma doença silenciosa. Então, assim, o paciente não vai notar alguma alteração, né? A não ser que exista uma evolução já bem avançada da doença. Então, o diagnóstico é feito por oftalmologista, né? Na avaliação de rotina, né? Você vai ter a suspeição da doença, você vai suspeitar da doença, vai fazer toda a investigação. Isso então é importante aí investigar, se tiver qualquer diferença na visão, percebeu aí alguma perda de visão, procurar o oftalmologista, fazer um exame para medir a pressão do olho e verificar aí o caso, se você está sendo diagnosticado com glaucoma ou não. Caso seja diagnosticado, tem que fazer todo esse procedimento que você viu na nossa reportagem, tá bom? E é assim que a gente encerra a edição de hoje. Prometi comentários, mas a gente não vai ter porque a gente teve um problema de conexão aqui hoje na TV, viu, gente? Por isso não vou poder ler as mensagens de vocês aqui no telão, mas agradeço a participação de todos vocês que me falaram aqui que chegaram várias mensagens. Continue acompanhando o nosso telejornal, mas amanhã eu prometo que a gente está com a mensagem aqui no telão, tá bom? 18h57, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Para rever nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube, tá aí embaixo no vídeo, vai aparecer. Você escanear o QR Code que vocês podem rever estas e outras edições do nosso telejornal, tá bom? Outras notícias locais amanhã, meio-dia, com Mário Ribeiro no ESB Notícias, primeira edição. E a seguir, você fica com as principais notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. O melhor da noite a todos. Eu te espero aqui novamente amanhã, às 18h30. Até lá, gente. Tchau, tchau. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Vitória da Conquista, 97,5. E curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento.